Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com Nell Bonilla. Publicando seu pseudônimo no Substack, Nell é uma jovem pesquisadora que está fazendo doutorado e é uma analista prolífica online. Atualmente, ela está lançando uma série em 3 partes sobre os fundamentos do sistema de projeção de poder ocidental, argumentando que o Ocidente não está recuando, mas sim reconstituindo suas técnicas de combate. A primeira parte da série se chama Armazenando o Tempo, Ansiedade da Elite e a Luta por uma Janela que se Fecha. E a segunda parte, que saiu há alguns dias, é intitulada Armazenando o Tempo, o Sistema Operacional Global do Poder Ocidental. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Nell, bem-vinda de volta. Obrigado. Obrigado por me receber de volta. Estou muito feliz em conversar com você novamente, porque ambos os artigos realmente valem a pena ser lidos. Você combina algumas vertentes de informação que considero muito importantes, e seu argumento principal é fundamental de se considerar. No momento em nossa parte da conversa, a blogosfera, o comentarismo, é comum dizer o Ocidente está em declínio, o Ocidente está desmoronando. Mas você está dizendo, calma lá. O que está realmente acontecendo, segundo você argumenta, é que eles estão se reconstituindo. Você poderia talvez expor seu argumento, especialmente do primeiro artigo para nós. Sim. Então, em Weaponizing Time, parte 1, eu falo sobre, pode-se dizer, o pano de fundo conceitual ou teórico dessa ideia de que o Ocidente está reestruturando o que faz em termos de como vai lidar com o que considera potências emergentes. Certo. E não se trata exatamente do Ocidente como uma civilização monolítica, mas mais especificamente das elites ocidentais, ou digamos, transatlânticas, a elite do poder. As camadas dirigentes. Elas estão realmente percebendo que países como Rússia, China, Irã e outros estão encontrando maneiras de se desenvolver economicamente, tecnologicamente, em termos de padrões e qualidade de vida, e, claro, militarmente. E assim por diante. E eles estão percebendo que se isso continuar, perderão seu papel na ordem mundial, por assim dizer, como tem sido nos últimos 30, 50 anos. Então eles perderão esse papel. Por um lado, um papel simbólico de estar no topo, em uma posição superior, mas também o papel material, por assim dizer, que significa acesso a recursos, controle sobre o mundo financeiro, sobre a tecnologia, ter vantagem no desenvolvimento tecnológico e assim por diante. Vêm esses desdobramentos e a reação deles não é dizer, ok, como podemos cooperar, coexistir, talvez ter o que o governo chinês chama de situações de ganho mútuo e assim por diante. Não, essa não é a abordagem. A ideia deles é dizer, certo, como podemos manter nosso papel superior, nossa unipolaridade, nossa primazia intacta no mundo, em nossos países e assim por diante. Então, o que eu digo na parte 1, o que tento explicar, é que essa ideia ou essa reação não surge do nada. Ela vem da história, do desenvolvimento histórico, dos coloniais, por assim dizer. Essa ideia de que existia um padrão de civilização, e o Ocidente, os europeus especificamente, estava no topo. Eles tinham uma soberania superior, ou hipersoberania, o que significa que podiam não apenas decidir as políticas de seus próprios países, mas também decidir, influenciar ou manipular outros países, nações e hierarquias. E nesse padrão de civilização, eles também tinham essa ideia de povos amarelos, negros e assim por diante. Yellow peoples, black and so on, and that there were some that could be civilized. E que havia alguns que podiam ser civilizados ou trazidos para a civilização e se desenvolver como o Ocidente faz, mas não demais. Eles ainda precisavam ser contidos. E se esse processo de modernização ou assimilação cultural não desse certo, então chegariam até a travar guerra ativa contra qualquer resistência, ou mesmo, como sabemos que acontece e ainda acontece, realizar extermínios, genocídios e assim por diante. Então,
Esse é o alicerce ideológico da reação atual. A reação de hoje funciona exatamente com esse tipo de pensamento. E alguém poderia dizer, bem, qual é a prova disso? Se lermos esses documentos do Army War College, do planejamento da OTAN, não, da divisão de prospectiva e assim por diante, da Rand Corporation, do Instituto de Estudos de Segurança e assim por diante. A linguagem usual, especialmente em documentos da OTAN e da Divisão de Inteligência e Segurança Militar dos Estados Unidos, usa esse tipo de enquadramento. Há um exemplo específico que destaco na parte 1 do artigo. É sobre a Rússia, sobre refletir a respeito do que o país fará militarmente daqui para frente. Foi escrito em 2020. Há um parágrafo muito específico que diz: nós calculamos mal. A partir da nossa visão de mundo, achamos que a Rússia era europeia. É isso que eles escrevem. Mas depois da queda da União Soviética, eles não... Bem, acho que eles não dizem exatamente assim, mas é basicamente essa a ideia. Eles não se desenvolveram ao longo do caminho esperado, o caminho europeu. Em vez disso, transformaram-se em algo extremamente hostil, algo completamente diferente. Sim, e o que é pior é que eles nem sequer classificam a Rússia. Eles dizem, bem, eles são a Rússia. Não, eles dizem que a Rússia é, na verdade, uma nação separada da Europa Ocidental. Eles são eurasiáticos, o que significa que são algo separado, algo diferente. E então, neste documento de uma divisão de inteligência militar dos Estados Unidos, eles afirmam que isso significa que nações como a Rússia e a China não entendem o conceito de paz, de racionalidade e de ordem. O que quer dizer que tudo o que estão fazendo agora não estão fazendo em termos de paz. Não, isso é guerra. E precisamos responder da mesma forma. E todos os documentos... Quase todos os que eu analiso o tempo todo, na segunda parte, têm exatamente essa mesma perspectiva. Então, isso é tão importante, e acho que é por isso que sua pesquisa fala tanto comigo quando a leio, porque você argumenta que a linguagem usada nos dá uma janela para a mentalidade dessas pessoas. E essa mentalidade é o que molda a forma como elas abordam as coisas. Até mesmo a geopolítica. O que você está descrevendo é que no cerne, no núcleo dessa análise conceitual das pessoas que você estuda, ainda existe um discurso racializado e espacializado sobre quem é bom e quem é mau. E bom é basicamente a Europa Ocidental e a América do Norte, porque eles são iluminados. Eles entendem a paz e a guerra, e o que é certo e o que é errado. E os outros, os pagãos, não entendem. E a única linguagem que os pagãos entendem é a força. Portanto, precisamos nos preparar para proteger nossos valores contra, bem, como disse o Sr. Borrell, o lado de fora do jardim contra a selva. E isso é doentio. É doentio, mas também é doentio porque está profundamente enraizado nessas pessoas. E claro, elas nunca admitiriam isso. Negariam tudo veementemente. Mas se você ler a forma como esses documentos são estruturados, o que foi exatamente o que você fez, percebe-se com muita clareza o quanto essa mentalidade colonial ainda está profundamente enraizada nesses círculos. Agora, você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Dê-nos mais alguns exemplos, talvez do lado da OTAN ou dos think tanks que você tentou analisar. Sim, claro. Então, o que eu também acrescentaria, e mencionei isso no início, é que não se trata apenas de dizer, ok, esses são os bárbaros e nós somos o Ocidente iluminado. Mesmo que, novamente, neste caso eles não digam isso abertamente, não escrevam, ainda assim trata-se de afirmar, nós, as elites funcionais ou de poder, a classe dominante do Ocidente, somos os iluminados. Porque isso se torna importante quando falamos de militarização, por exemplo. Em seus próprios países, eles também não estão realmente olhando para os interesses dos seus cidadãos. Quer dizer, eles olham com desprezo para os cidadãos comuns, certo? Os cidadãos comuns são aqueles que precisam ser protegidos de ideias erradas. Então, obviamente nós, a elite, é que temos as ideias certas. Mas desculpe, vamos um por um.
Sim, mas é assim que eles parecem pensar, pelo menos. Nos outros documentos que analisei, por exemplo, na OTAN, encontrei algo que realmente me surpreendeu. Eles têm uma divisão chamada Divisão de Antecipação Estratégica da OTAN, que faz parte do Comando Aliado de Transformação da OTAN. Essa divisão produziu um documento analisando o que pode acontecer no futuro. Na verdade, eu falo um pouco sobre isso, acho que na segunda parte. E o que eles basicamente dizem é que, neste momento, há uma competição generalizada em andamento, espalhando-se por todos os domínios, o tempo todo, em todos os lugares. Quando eles dizem competição generalizada, não se referem a termos econômicos ou de desenvolvimento. O que eles realmente querem dizer, e isso se conecta ao documento das doutrinas militares dos Estados Unidos, é que nas doutrinas que os militares norte-americanos estabeleceram nos anos 2020, a competição entre estados agora significa a zona cinzenta, a guerra híbrida. Quando dizem todos os domínios, querem dizer todos os domínios, financeiro, tecnológico, militar, até cultural, social, cognitivo. Tudo faz parte dessa guerra, dessas operações conduzidas, segundo os militares dos Estados Unidos, contra os próprios, segundo a União Europeia, contra a própria União Europeia e assim por diante. E isso vem especificamente da Rússia, da China e de outros. O que também encontrei ali, e que está muito relacionado a tudo isso, é um documento do US Army War College chamado Outplayed, Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone. Na verdade, é de 2016. E lá eles dizem, e acho que isso é bastante importante, algo como: a competição na zona cinzenta tem tudo a ver com manter ou ameaçar o status quo liderado pelos Estados Unidos. Então, não se trata nem de guerra. Não se trata do que eles chamam de ações cinéticas. Trata-se dos Estados Unidos, bem, deixe-me apenas citar o que quero dizer, eles dizem isso claramente. E a partir daí, começando em 2016, todos esses outros documentos que analisei, vindos da OTAN ou do Exército dos Estados Unidos, continuam usando esses conceitos de zona cinzenta, guerra híbrida e, especificamente, competição. Então, quando dizem que haverá competição em todos os lugares, em todos os domínios, não importa o que estão realmente dizendo é que haverá guerra, ação intensa em todos os lugares, vinda de todos os lados, o tempo todo. E precisamos nos preparar de acordo. Então, o que eu também digo, e isso é importante, é que encontrei um vídeo no site do Comando Aliado de Transformação da OTAN. E esse vídeo é realmente estranho. Tem 1 minuto de duração e eles falam algo como: ok, como será a guerra do futuro? O importante é que no final do vídeo eles dizem: a hora é agora. O tempo está se esgotando. Hoje começa o amanhã. Precisamos agir agora. Você está disposto a escolher um lado? Basicamente, eles estão dizendo que precisamos escolher a guerra agora. Não no sentido de ação cinética novamente, mas no sentido de ver como em todos os chamados domínios, os Estados Unidos e seus aliados podem construir operações que prejudiquem ou impeçam o desenvolvimento da Rússia, da China e de outros países que ameaçam o status quo liderado pelos americanos. E devo dizer, esse vídeo é completamente insano. Vou colocar o link na descrição para que as pessoas possam assistir, talvez até o sobreponha aqui e mostre para todo mundo. Mas é insano. Este é um vídeo insano, com algumas cenas de IA mostrando todas essas ameaças. E a mensagem é que precisamos dominar, precisamos impor. Caso contrário, seremos dominados, e a ameaça está em toda parte. E este é um vídeo oficial da OTAN. Está no canal deles no YouTube. É isso que a OTAN divulga, dizendo: ah, não, isso é bom para nós, é assim que nos apresentamos. Essas pessoas são insanas. Quero dizer, você assiste a isso e pensaria que foi feito por algum garoto gamer. Isso é a OTAN. É difícil descrever o quão chocante é ver que esse tipo de coisa é produzida. Mas, por favor, continue. Sim, quer dizer, estou rindo.
É bizarro. E o que é interessante sobre o vídeo, como um comentário à parte, embora ainda esteja relacionado a isso, é que acho que um dos editores ou produtores, quer dizer, o Nate é o produtor, mas o diretor desse vídeo é alguém chamado Florian Scalp, que é o diretor da divisão de pesquisa desse departamento de prospectiva dentro da OTAN. E por que estou dizendo isso? Porque quando falei sobre isso em um programa de TV alemão, eu disse algo como: os russos parecem europeus, mas não. Elas têm a traça de filha. They have a different relation to life, and that's why they can or accept more to die early. E é por isso que eles conseguem aceitar morrer cedo com mais facilidade. Mas o que é interessante sobre esse vídeo e sobre essa declaração de alguém dentro da OTAN que produz esses vídeos, assim como os próprios documentos, é que se uma pessoa como essa está dizendo isso em voz alta na TV pública, o que na verdade choca muitos, é porque dentro do círculo deles de formuladores de políticas, estrategistas, executores e assim por diante, eles já normalizaram essa visão, essa forma de ver o mundo. Essa é a visão de mundo deles. E é por isso que não tem vergonha de divulgar um vídeo assim. Eles têm esse tipo de análise. E acho que o comentário que essa pessoa fez na TV foi no contexto de, você sabe, o Ocidente tentando se explicar para si mesmo, ou digamos, os europeus tentando se explicar, por que os russos ainda não foram derrotados. Certo? Um dos mecanismos explicativos mais importantes é dizer algo como, bem, eles usam ataques em ondas humanas, certo? Eles jogam centenas de milhares dos seus próprios soldados no campo de batalha e simplesmente sobrecarregam as defesas ucranianas e da OTAN, muito mais sofisticadas, simplesmente porque colocam tanta carne lá dentro. E nesse contexto, sabe, como os russos têm uma relação diferente com a vida, eles nem valorizam as próprias vidas. Eles usam esse tipo de discurso, esse discurso racista, para explicar a própria incapacidade de realmente impor o resultado que desejam à Rússia. E isso então se torna parte integrante da mentalidade dessas pessoas insanas. E depois, esse grupo divulga ainda mais propaganda como aquela, sem perceber o quão fora da realidade já estão. Sim, quero dizer, é realmente impressionante ver o que eles produzem e que eles realmente acreditam nessas narrativas que divulgam. Principalmente porque, se alguém examinar os artigos de pesquisa que eles produzem para essas diferentes academias de defesa e guerra, verá que eles realmente estudam métodos coloniais. Eles estudam as estratégias e táticas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Mas de uma forma muito fria. É isso que estou dizendo. Certo. Então eu realmente acho que isso é bastante normalizado lá. Mas então, em termos materiais, o que resulta disso? Por um lado, o que eu digo na segunda parte é que existe essa doutrina chamada operações multidomínio, certo? Então, isso é uma doutrina, o que significa que é um tipo de estratégia que os Estados Unidos, mas também seus aliados na OTAN e na União Europeia, passarão a usar de agora em diante. É um processo que vem sendo desenvolvido há, digamos, 10 anos, bem, talvez 15 anos nos Estados Unidos, mas na Europa talvez 5 anos. E isso também se transforma, digamos, na estratégia de usar todos os domínios, como eles chamam. O que eles precisam para isso é de uma infraestrutura global conectada a redes, armazenamento de dados, softwares, tudo isso. Porque a ideia é que não apenas em contextos de guerra de informação, mas também em guerra cinética, eles queiram ter a capacidade de dizer, ok, estamos, sei lá, nos Estados Unidos, e uma divisão nos Estados Unidos vai enviar dados para a Polônia. E então, a partir daí, um atirador em, sei lá, na Letônia pode disparar contra o alvo. Essa é a ideia deles. E para isso, eles precisam de uma estrutura de rede global. O que eles estão fazendo agora, na verdade neste ano, é viajar pelo mundo, pela Europa, por diferentes países.
No Benelux, por exemplo, eles já começaram isso. Estão atualizando o software e, claro, também vão aprimorar a infraestrutura, cabos submarinos, satélites e assim por diante, necessária para realizar esse tipo de operação. E o que isso implica para, por exemplo, países da Europa, mas também de outras regiões, é que eles estão sendo enredados em uma teia material de infraestrutura da qual não conseguem escapar. Em primeiro lugar, os cidadãos desses países não escolheram isso. Eles não disseram, sim, queremos isso. Em segundo lugar, essa infraestrutura segue a lógica da guerra permanente, sobre a qual a maioria dos cidadãos sabe pouco ou nada. E em terceiro lugar, não é tão fácil sair dela. Uma vez construída, uma vez que as Forças Armadas, os serviços de inteligência e de segurança estejam todos integrados a essa estrutura, é muito difícil deixá-la, porque, se o fizerem, ficam operacionalmente cegos, quero dizer, paria indefeso, por assim dizer. Posso te citar aqui? Porque eu realmente anotei uma frase que gostei particularmente, e é disso que você está falando. A arquitetura do plano transforma a rede no território do império, e a interoperabilidade em sua lei. Então, criar cada vez mais dependências por meio da estrutura da rede, e na verdade por meio da pressão sobre cada membro para ser interoperável e integrável, significa que, bem, tudo que restará será integração e mais integração. Há um exemplo perfeito disso na Suíça, neste momento, de todos os lugares. Nosso governo desembolsou nos últimos 3 anos, desde a Ucrânia, desde a Operação Militar Especial, quase 4 anos agora, 4 relatórios e livros brancos do Ministério da Defesa. E esses livros brancos definem de forma muito clara e sem ambiguidades o objetivo da segurança suíça, a estrutura de segurança suíça, como cooperação e integração com os parceiros. Os 2 parceiros sendo a UERE e a OTAN. E eles fazem questão de dizer que não devemos colocá-los um contra o outro, devemos nos integrar com ambos. Mas essa ideia de interoperabilidade vai tão longe que em um dos livros brancos, as pessoas ali, os planejadores militares, chegam a dizer que devemos buscar a certificação da OTAN, que a OTAN certifique que os sistemas da Suíça já são interoperáveis para que possamos compartilhar dados e tudo mais. O que é insano para um país que ainda afirma oficialmente ser neutro. Eles não veem isso como uma violação da neutralidade, veem como algo natural. É simplesmente o que fazemos. É apenas cooperação, é uma neutralidade cooperativa. E esse tipo de insanidade agora está impulsionando esse realinhamento em toda a linha. E, na verdade, apenas aumenta o poder estrutural do hegemon sobre implantar essa rede Humber. O que é uma visão boa para essa Eu acrescentaria que não acho que a neutralidade, ou o conceito de neutralidade, será possível, ou pelo menos não será facilmente possível, em um mundo como este, ou sob uma estratégia como esta. A única maneira de um país ser realmente neutro, talvez, seria se tivesse sua própria tecnologia e infraestrutura de rede digital e se recusasse a fazer parte, por exemplo, daquela liderada pelos Estados e pela OTAN. Você simplesmente se recusa a se integrar a essas estruturas em rede, em domínios que não têm nada a ver com guerra, certo? O problema é que a guerra está sendo expandida além da guerra cinética para todos os outros domínios. E se tudo se torna guerra, então a própria vida cotidiana passa a fazer parte da luta. Você está tornando impossível que as pessoas não escolham, certo? Mas isso também faz parte dessa lógica da guerra. Você pode nos dar mais alguns exemplos dessa recalibração? Porque o seu argumento se resume ao fato de que o Ocidente agora está abrindo mão de certos conceitos antigos sobre como as guerras são travadas, e não apenas imaginando, mas impondo essa nova forma de lutar, certo? Com certeza. Pode-se dizer que a forma tradicional de guerra antigamente era travar uma batalha. Ela tinha um começo e um fim. O objetivo era destruir a capacidade e a vontade de lutar do adversário.
e depois vinha a reconstrução, e assim por diante. Essa concepção de guerra, com esse novo tipo de estratégia que eles apresentaram, desapareceu. A nova concepção é que a guerra agora está em todos os lugares, em todos os domínios. A ideia que eles descrevem, por exemplo, nesse conceito de operações multidomínio é, certo, competimos aqui, e então quando chega ao nível cinético, talvez uma escalada cinética surja dessa competição intensa. Nós nos engajamos e fazemos o nosso melhor para vencer. We do our best to kind of win, and then we go back, and then winning in this sense is Então going back to voltamos. this, gray zone. Vencer nesse sentido significa retornar à zona cinzenta, à esfera civil, a essa competição contínua. Então essa estrutura normal de guerra, ela não existe mais, mas isso não quer dizer que eles não estejam planejando para ela. Ao mesmo tempo, eles estão construindo uma infraestrutura que também tem como alvo o conflito de alta intensidade. Digamos que o pano de fundo seja um conflito de baixa intensidade em todos os lugares, o tempo todo. Mas eles também estão planejando, ou pelo menos tentando se preparar para um conflito de alta intensidade com aqueles que veem como adversários ou rivais. E o problema é que essa possibilidade ainda existe, de que possa haver uma escalada, e eles estão se preparando para isso. It can come to this, to such an escalation. They plan for it. And now what I find quite O que acho bastante paradoxal é que se entrarmos na mentalidade, ou nesse mundo de, ok, nós somos as elites ocidentais iluminadas e aqueles outros são bárbaros que não têm um conceito de paz ou racionalidade e que veem tudo como guerra. Então, por que eu, como país ou império, ou seja lá o que for, tentaria manter esse estado de atrito em baixo nível indefinidamente e confiar que o adversário sempre calculará corretamente, para não escalar o conflito? Por que eu acreditaria nisso? Faria mais sentido pensar, ok, eles são bárbaros, eventualmente partirão para um conflito de alta intensidade, então devo atacar preventivamente. high intensity conflict, so I should preemptively strike. I think there is this danger in this logic. Acho que há um perigo nessa lógica. Eu resumiria assim. Algumas pessoas dizem que já estamos na Terceira Guerra Mundial, por exemplo. E eu diria que, de certo modo, sim, estamos. Uso essa metáfora de estarmos na sala de espera, enquanto alguém na cozinha prepara todas as receitas do que acontecerá se e quando formos para a sala de estar. Então talvez seja uma espécie de nova Guerra Fria ou um prelúdio da Terceira Guerra Mundial. O que eles estão planejando é esse conflito de alta intensidade. O que também parece estranho é que todos esses planejadores, estrategistas e as pessoas que financiam esses esforços, será que não pensam, certo, na verdade não temos capacidade industrial para fazer isso? Porque mesmo que queiram usar redes, mesmo que queiram depender de drones e, digamos, armamentos menores, ainda são necessários engenheiros, ainda é necessária a indústria. E a outra coisa, o que torna essa concepção de guerra diferente das outras, é que na visão deles, os adversários contra os quais lutam estão inseridos na economia global e na estrutura mundial. Isso não acontecia nas guerras mundiais anteriores. Era parecido. Mas eu ia direto então pronto com um fim claras. Na Guerra Fria, as esferas se separadas. É agora holandês. And now they are not. So the balance, Então, o equilíbrio que essas elites do poder estão tentando alcançar é em sua corrida contra o tempo. Por um lado, elas querem superar os russos e os chineses, especialmente no desenvolvimento tecnológico, especificamente em termos de equipamentos militares, software e assim por diante. Mas também em termos de desacoplamento, elas querem separar suas economias para que, se e quando esse confronto acontecer, não ocorra um colapso total. Portanto, vejo essas como as estratégias que surgem disso, mas também como as conclusões que se pode tirar ao analisar todos esses documentos. Sim, claro. O impressionante é que tudo isso acontece às claras, esses documentos. E a OTAN os publica por conta própria, certo, como você disse, e até mesmo esses vídeos. Mas uma parte da questão é, claro, até que ponto o que eles escrevem ali vai além de qualquer coisa que o Ocidente ainda possa esperar alcançar, certo?
Quero dizer, o que há de ficção científica no que eles estão dizendo? Tipo, precisamos conseguir isso, mas na verdade, toda a base econômica e industrial necessária para chegar lá está faltando. Um dos exemplos é claro que dentro desses conceitos, eles dizem que você não só precisa se preparar para todos esses múltiplos teatros, mas também precisa avançar, certo? Você precisa ser o primeiro e garantir que o outro lado acabe se sobrecarregando, não é? To make sure that the other one gets overextended, right? That the Russians need to be best, need to Que os russos precisam investir em tecnologia de drones, precisam investir em suas linhas de frente, precisam investir em projéteis, precisam investir na Geórgia, na Armênia, na Ásia Central, para que você possa constantemente forçá-los a se sobrecarregar, certo? Sem perceber que isso significa que você também tem que fazer o mesmo, com uma base industrial ainda menor. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Essa é a estratégia. E parte disso é a insanidade. Mas o outro ponto é claro, essa admissão clara, essa projeção de que é isso que eles estão fazendo. Certo, esses são os planos deles. Eles querem ter uma guerra em múltiplos níveis com todo mundo, porque acreditam que podem vencê-la. E novamente, como você disse, não foi para isso que a sociedade concordou. And again, as you said, this is not what society signed up for. Officially, except for the United States, all of Europe's Oficialmente, exceto pelos Estados Unidos, todos os ministérios da defesa da Europa ainda são chamados de ministérios da defesa. Nunca concordamos que eles se tornariam ministérios de guerra de zona cinzenta, multidomínio e ofensiva contra outros. Nunca dissemos isso, mas essa é a implicação, que é isso que por padrão precisamos fazer. E isso é diferente de argumentar que o Ocidente está realmente em retração. Na verdade, o Ocidente está em delírio, mas um delírio muito perigoso. Sabe, é como se mesmo que você esteja delirando, enlouquecendo, mas segurando uma motosserra, isso torna perigoso, justamente porque você está enlouquecendo com uma motosserra. Como você vê isso e o fator da elite dentro desse contexto? How do you view this and the elite factor within that? Yes, exactly. So, how do I mean, Sim, exatamente. O que acho bastante assustador é que isso realmente é um fator de elite, porque o que precisamos entender é que todas essas instituições de defesa e segurança, todas essas faculdades, departamentos universitários e assim por diante, desenvolvem essas estratégias. Mas também do outro lado, as corporações, algumas delas, especialmente as do setor financeiro, têm o que se poderia chamar de memória institucional. Então, se essa memória institucional e esses mecanismos vêm dos tempos coloniais, eles os mantêm até hoje. E ainda outra parte, isso é claro os beneficia. Além disso, esse tipo de estratégia que agora querem empregar, essa doutrina de operações multidomínio e afins, lhes traz contratos, status e posição. Para as empresas de defesa, por exemplo, isso significa contratos contínuos, porque a ideia delas é que, na verdade, não há fim à vista. There's actually no end in sight. In one of the documents, they practically say, Em um dos documentos, eles praticamente dizem, bem, temos a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Não há fim à vista, porque será necessário renová-lo e modernizá-lo continuamente e assim por diante. Então há também esse fator material. E eu acho que o problema é que para nós, pessoas normais, comuns, as elites às quais confiamos a tarefa de organizar ou administrar sociedades complexas, agora, têm um medo, uma ansiedade de perder seu status em todos os níveis, simbólico, cultural e assim por diante, porque existem outros modelos de desenvolvimento que não são ocidentais, e esses modelos também lhes tiram o acesso aos recursos. Take away the access to resources, but what they are balancing. O que eles estão realmente equilibrando, ou o que estão dizendo em essência com todos esses preparativos, é que a perda de certeza é o que os faz entrar em pânico. E é contra isso que estão tentando estabilizar sua posição. Eles não vão estabilizar suas sociedades, as sociedades de seus cidadãos. Para eles, é o contrário. Eles usarão os cidadãos de cada um desses países que fazem parte dessas redes e assim por diante para travar essas guerras de uma forma ou de outra em qualquer domínio que tenham em mente. Dê certo ou não, eles tentarão de qualquer maneira. Sim, exatamente como tentaram fazer com a Ucrânia, de qualquer forma.
E por 3 anos e meio, temos dito que esses malucos vão lutar até o último ucraniano. E é exatamente isso que estão fazendo. Quero dizer, a Ucrânia está praticamente perdida, mas vocês ainda preferem tentar lançar um míssil Tomahawk no centro de Moscou, o que não vai mudar absolutamente nada na linha de frente. Mas preferem fazer isso a realmente admitir que é hora de parar e dizer, certo, precisamos de fato chegar a um acordo com os russos, sentar, olhar para as causas profundas e encontrar uma solução política. Vocês ainda fingem que a luta pode continuar, mesmo quando está absolutamente claro que para o objetivo que querem alcançar, não pode. Por um lado, quero dizer, há algo mais que me veio à mente sobre esse tema das elites, essas elites funcionais. Dependendo do momento, e acho que estamos em um período bastante perigoso da história agora, elas vão recrutar, por assim dizer, diferentes tipos de especialistas. Se você observar todos esses documentos de estratégia, relatórios e coisas do tipo, quem os escreve e tudo mais, acho que há diferentes categorias. Por exemplo, há aqueles que desenvolvem a teoria, aqueles que desenvolvem a estratégia, aqueles que cuidam da implementação, da infraestrutura, das táticas e assim por diante. The implementation, the infrastructure, the tactics, etc. So, and they will have different biographies and different. E eles terão biografias diferentes e poderíamos dizer grupos de instituições diferentes onde são socializados. Mas eu diria que neste momento perigoso, o que também estou percebendo, e que não notei nesses artigos, talvez perceba na terceira parte, é que eles também estão tentando entender o seguinte: se quisermos realmente nos preparar para uma guerra cinética, de alta intensidade, e não apenas de baixa intensidade, também precisaremos de especialistas em violência. Ou seja, pessoas que sejam muito radicais ideologicamente e dispostas a realizar atos com certa imprudência. E por outro lado, o que eles também querem, está bem claro, é explorar seus cidadãos, não apenas como carne de canhão, mas também simplesmente como força de trabalho. E acho que a segunda parte é mais importante, porque eles querem explorar o momento em que tentam distrair as massas, por assim dizer, com esses cenários de radicalização ideológica. Então acho que esse é outro perigo que existe aqui e que eles provavelmente usarão ou já estão empregando. Então sim, isso é bem sombrio. Sim, não, é sombrio. É sombrio. Quero dizer, também vemos como alguns desses documentos militares, não manuais, mas relatórios técnicos, estou pensando em um da Suécia, embora eu não me lembre do nome agora, prescrevem a militarização da sociedade civil e o uso da sociedade civil para fins militares. O que, é claro, também apaga a linha entre o militar e o civil. E isso basicamente faz com que todas as convenções de Genebra deixem de valer, certo? Porque, se todo mundo se torna parte do exército, em todo mundo se torna um alvo legítimo. E você não faz isso apenas com a outra população, você faz com a sua própria. Então você totaliza. Estamos em um processo de totalização do conceito de guerra, o que é o oposto do que o direito internacional tenta fazer. Ele tenta compartimentalizar e proteger certos grupos, incluindo aqueles que não lutam mais. Mais um elemento sobre o qual realmente precisamos falar é essa crise. Na verdade, uma crise do realismo. O realismo está passando por um de seus piores períodos, porque toda a suposição do realismo é que os estados farão o que for melhor para o interesse do próprio estado, certo? E que a sobrevivência do estado está no cerne de toda a teoria. Mas o que estamos vendo agora é que as elites ocidentais estão tão integradas e, de certa forma, transcendendo a nação, que vemos escolhas de políticas que, de uma perspectiva nacional, são totalmente autodestrutivas. Quero dizer, podemos observar o que o Sr. Zelensky faz na Ucrânia, mas também podemos olhar para o Sr. Merz e outros na Alemanha e na França. E como essas elites, sobre as quais você já escreveu em um de seus outros artigos, certo? Como essas redes de elite são transatlânticas e não pensam mais necessariamente em termos do que é bom para a nação, mas sim do que é bom para o bom.
E então outros colegas descrevem isso como globalismo, as pessoas que transcendem a nação, certo? Mas talvez o globalismo não seja um bom referencial analítico. Talvez a estrutura imperial do capitalismo, como os marxistas a descrevem, nos ofereça uma compreensão melhor disso. Você poderia falar um pouco sobre o fator pós-nacional dentro dessa formação de massa que estamos observando? This mass formation that we are seeing. Yes. So I would also Sim, então eu também diria, não apenas eu como analista, mas de modo geral, que realmente existe algo assim, e talvez isso tenha mesmo a ver com a forma como a economia capitalista se desenvolveu nos últimos 20 anos, com todas essas empresas transnacionais, especialmente as dos Estados Unidos e algumas europeias. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, bem, não apenas por exemplo, mas especificamente, com a estratégia que estão adotando agora, não se trata mais apenas de um plano. Eles têm esse conceito de uso dual e também essa ideia de que as corporações assumirão uma grande parte do desenvolvimento e da produção de tudo o que é necessário para essas operações. E sim, eles são modernos, transnacionais, transatlânticos, no sentido de que se tratam de formações de elite, poderíamos dizer, entre os Estados Unidos e a União Europeia, ou melhor, alguns países europeus especificamente, não apenas, mas principalmente. E assim, em vez de serem, como costumamos dizer, os políticos, que acredito cada vez mais estão apenas executando na prática, não planos ou ideias, mas as dinâmicas que surgem do modo como a economia se desenvolveu, especialmente nesses países ocidentais, eles estão apenas levando adiante essas dinâmicas. E essas dinâmicas não são de interesse dos cidadãos, das massas, de forma alguma. Pelo contrário, neste caso, os políticos, penso eu, estão posicionados para cumprir a função que, neste momento histórico, é necessária. Por exemplo, criar muito teatro, espetáculo, polarização e assim por diante. E por que eles fazem isso? Porque eles não precisam viver na Alemanha, na França, na Espanha ou na Ucrânia. Eles não precisam viver lá. Se chegar a esse ponto, se acontecer uma catástrofe, eles podem ir para outro lugar, eles têm recursos suficientes e tudo mais, então podem sobreviver a qualquer catástrofe. É por isso que tentam fazer esses experimentos, essas coisas quase maníacas, esses planos terríveis, porque estão tentando, é claro, manter essa posição, essa ordem unipolar, esse império, mesmo que isso signifique que possam perder sua posição. Mas há uma chance de que não percam, de que possam vencer. E então, sim, quero dizer, há outro ponto sobre competência, porque muitos dizem, esses líderes são incompetentes. Bem, eles são incompetentes para nós, mas não são incompetentes para as corporações, para a estratégia militar e assim por diante, para a visão de mundo deles, sabe? Isso é muito, muito importante. Eles nos parecem incompetentes porque temos um padrão do que deveriam produzir. Mas essa não é a métrica que decide se essas pessoas ocupam as cadeiras em que estão sentadas. A métrica que decide isso lá é se elas produzem dentro do sistema que foi criado. E quanto mais avançamos, mais o bem da nação começa a se desviar da necessidade da cadeira. E isso é algo muito, muito triste de acontecer. Você pensaria que as democracias têm mecanismos de autocorreção para isso, o que geralmente tem. Mas as nossas democracias não estão funcionando muito bem. E as pessoas que dizem estar aqui para defendê-la são justamente as que estão na cadeira, que defenderão as regras da cadeira em vez dos mecanismos da democracia, que, se funcionassem, as expulsariam. Exatamente. E eu me pergunto, quero dizer, isso tem a ver com o que estamos falando. Eu também escrevi outro artigo anteriormente sobre o discurso do presidente colombiano Petro na ONU. E por que menciono isso? Porque ele realmente falou sobre esse desenvolvimento, dizendo que existem essas elites transatlânticas e transnacionais, mas também existem, é claro, os povos.
E ele apresentou essa ideia ou essa proposta de que o que precisamos fazer é nos unir como povos, mas através das nações, das fronteiras e assim por diante, porque eles fazem isso também, então por que não nós? E isso também é curiosamente uma teoria, para quem se interessar, que está sendo desenvolvida na análise geopolítica latino-americana. A ideia de que existe um império em rede e que deve haver também, do lado da resistência, uma rede de cidadãos, das massas, de pessoas em todos os lugares para enfrentá-lo. Concordo plenamente. Acho que talvez este seja o único antídoto que realmente temos para combater isso. Algo que só posso descrever como uma espécie de impulso institucionalizado rumo à insanidade. Isso está acontecendo porque também há uma radicalização do outro lado. Podemos ver claramente isso nos últimos 4, 5, 6 anos, incluindo o período da pandemia. É uma radicalização da mentalidade desses ideólogos que agora tentam levar a guerra a todos os domínios possíveis, certo? E eles se reforçam mutuamente ao longo do tempo e do espaço, junto, é claro, com o inimigo que você invoca e destrói, e então interpreta a si mesmo. Se há alguma chance de enfrentar isso, é por meio de redes locais, dizendo, não pessoal, vocês estão simplesmente loucos. Não me está expectando esses coros do Pator. É um problema. Sim, esse é o problema. Mas onde você vê, há algo que ainda não mencionamos e que é importante compreender. Não apenas um componente, mas todo o sistema de insanidade que agora está gerando a Terceira Guerra Mundial bem diante dos nossos olhos e que precisa ser entendido. Eu diria que é importante realmente entender os mecanismos e as redes e também quem está fazendo isso. Não por animosidade pessoal, mas para compreender de onde essas pessoas vêm. Por exemplo, os mecanismos não apenas de como esses planos são estruturados, qual tipo de visão de mundo está por trás deles e assim por diante, mas também os mecanismos de como acabamos tendo esse tipo de elite, esses políticos. O que podemos realmente fazer para desfazer isso? Precisamos entender todos esses mecanismos, porque se não fizermos, mais uma vez, não é apenas que eles estão se radicalizando. Again, it's not only that they are radicalizing. Their intent is to bring A intenção deles é trazer certas elites, que já são ideólogos hiperradicalizados, a fim de radicalizar ainda mais e manipular as massas, os cidadãos, para benefício próprio. O que, claro, como vemos, é terrível. Quero dizer, o que novamente vai contra a Convenção de Genebra, porque eles afirmam que em todos os lugares, o tempo todo, há guerra. O adversário faz o mesmo, o que significa que toda a população se torna o alvo e vice-versa. Então, a única coisa que posso dizer é que este é o próximo passo que vai acontecer. Eles tentarão radicalizar a população. E precisaremos entender isso. Sim, eles vão. De certo modo, precisamos descobrir como tornar a população resiliente, como criar ferramentas para que, psicologicamente, uma grande parte da população consiga resistir a esse tipo de insanidade. Por outro lado, como lidamos com essas elites já insanas, completamente enlouquecidas, que agem contra a própria vontade? Não podemos forçá-las a aceitar nada contra a vontade delas, certo? Mas precisamos encontrar uma maneira, não de confrontá-las diretamente com a realidade, mas de algum modo, como tirar alguém da insanidade quando essa pessoa nem sequer percebe que está insana. Acho que é um... Mas também é um problema lógico, na verdade. Não é que cada um deles seja de alguma forma realmente tipo esquizofrênico ou algo assim. Exatamente. Na falta de uma palavra mais educada, uma bagunça completa em uma grande parte da sociedade. E precisamos sair disso. Caso contrário, serão as bombas que nos tirarão disso e eliminarão aqueles. Mas não queremos isso. Isso é... Então, a única ideia, quer dizer, não que eu saiba,
mas ou o grupo social é transformado de dentro com sua visão de mundo, estruturas de pensamento e tudo mais, mas como se faz isso? Ou o próprio grupo social, aquele que realiza esse conjunto, é transformado. Mas como se faz isso? Como elevar um grupo social afetado por isso de tal forma que ele influencie os outros? Acho que este é o momento certo para encerrar a conversa. Pessoal, se tivermos, por exemplo, psicólogos, e especialmente pessoas especializadas em psicologia de massas conosco, e se vocês tiverem ideias sobre como podemos induzir algum tipo de processo que leve à cura dentro dos nossos próprios grupos de elites na insanidade, por favor, entrem em contato. Agora, Nel Bonilla, as pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho devem ir, antes de tudo, ao seu Substack. Almag de Kellas de Marquis. Não, apenas meu Substack ou minha conta no ex-Twitter, o Blue Sky. É aí que estou agora. Recomendo fortemente assinar o Substack da Nel. Está sempre cheio de análises e interpretações muito instigantes. Nel Bonilla, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Test Street Permanency. Thank you.